Glória a Deus. Amém. Eu agradeço a Deus pela oportunidade. De verdade, hoje quando eu estava me preparando para ministrar essa palavra, se quiser desligar esse retorno aqui, pode ir. Vou fazer um chiadinho. Estava me preparando, eu chorei de alegria, porque como é bom a gente poder lembrar de onde Deus nos tirou, quem nós éramos e quem nós somos hoje em Cristo Jesus. Assim, é algo estrondoso quando a gente para fazer essa reflexão. E Deus me deu um título da palavra nessa noite a respeito do grande dia. Um grande dia. Que dia é esse? É o dia que nós vamos comprar um carro novo? É o dia que nós vamos comprar a nossa casa? A formatura dos nossos filhos? Esse também é um grande dia. Mas eu estou falando do grande dia quando o nosso Senhor Jesus Cristo vier nos buscar. E Ele compara a igreja com a noiva. Uma comparação maravilhosa. Por que Ele compara com a noiva? E Ele é o noivo? Porque Ele compara com a pureza, a virgindade, uma igreja santa, uma igreja preparada. Para quê? Para viver na glória. Então muitas vezes nós nos preocupamos com o que nós temos que vestir, com o que nós temos que comer. O diabo é tão astuto que ele toma e rouba o nosso tempo, colocando minhocas e caraminholas na nossa cabeça, dizendo muitas vezes que nós não vamos conseguir, dizendo muitas vezes que nós não vamos chegar a lugar algum, dizendo que tudo é em vão. Mas como é em vão? Se Jesus já venceu a morte, se o principal objetivo já foi alcançado. Veja como muitas vezes a palavra de Deus diz que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. E é verdade, porque nós, povo santo, sacerdócio real, povo eleito, nação santa, herdeiros de Cristo, co-herdeiros com Cristo, muitas vezes o diabo lança uma palavra dessa, e o Capa disse aqui, muito bem, às vezes dizendo que nós estamos enfermos, às vezes lança uma palavra contra o nosso casamento, contra a vida dos nossos filhos, e por anos nós tomamos isso como verdade, e ficamos muitas vezes, me perdoe porque eu me coloco nesse bolo, como cachorro correndo em volta do rabo, perdendo tempo com aquilo que não tem nenhuma importância, e esquecemos aquilo que é primordial, que é o reino de Deus. A palavra de Deus diz assim: buscai primeiro o reino dos céus e as suas justiças, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É bonita essa palavra, não é? Mas não responda para mim, responda para Deus. O que você tem buscado? Você tem buscado primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e aguardando no Senhor as coisas que serão acrescentadas, crendo que Ele é o dono de todas as coisas, o consumador de todas as coisas, crendo que de fato Ele é o teu Pai zeloso, aquele que guarda a tua vida? Ou você tem corrido atrás de fazer com as suas mãos? E quando nós corremos atrás de fazer com as nossas mãos, muitas vezes nós enfiamos o pé pelas mãos. Muitas vezes nós buscamos a solução de algumas coisas, esquecemos de orar e perdemos o que é mais importante. O que é mais importante para nós? A nossa salvação. Parece que vai para lá e vem para cá, é assim mesmo, foi assim que Deus falou comigo. Porque Ele quer nessa noite nos corrigir. Há uma unção especial sobre este lugar. Você não saiu da sua casa e veio para esse culto para apenas mais um culto. Não. Você veio porque nessa noite é uma noite de transformação. É uma noite onde Deus quer restabelecer a aliança. Ele quer reafirmar o amor que Ele tem por mim e por você. E não é qualquer amor. A palavra de Deus diz que é um amor tão grande. E João 3,16 diz que Ele amou o mundo de tal maneira. Esse tal maneira é aquilo que você não consegue explicar.
Quando alguém pergunta para mim, Fabiano, como você ama a Lara? Eu falo, olha, é de tal maneira. Por quê? Eu não consigo quantificar. Eu não consigo dizer. Se eu for começar a falar, eu choro, eu engasgo. Eu sou meio difícil de chorar, mas eu até choro. E não consigo quantificar o quanto eu amo. E esse amor de Deus ainda maior pelo Filho dele, Filho amado, que não tinha nenhum pecado, não tinha nenhuma culpa. Deus se fez homem e veio para morrer e pagar os nossos pecados. E a palavra de Deus diz que Ele nos amou, não agora que nós estamos sentados aqui na igreja, com essa cara de santinho. Não. Ele nos amou quando nós estávamos lá fora no mundo, quando nós éramos pecadores e quando nós sentíamos prazer no pecado. Ele amou o Fabiano, aquele que adulterava, aquele que mentia, aquele que roubava, aquele que enganava. Foi naquela época que Ele me amou. E hoje, ainda me ama. Mas como você sabe disso, Fabiano? Porque Ele prova. O amor exige demonstração. Não adianta você marido, você mulher, você pai, você filho, dizer assim, eu te amo. Você líder, você discípulo. O amor exige provas. Você tem que demonstrar o amor. Porque muitas vezes nós falamos que amamos, mas a nossa atitude é terrível. Que amor é esse? Melhor que não ame desse jeito. Mas o amor de Deus não, Ele é um amor puro, um amor verdadeiro, um amor que nos completa. E Deus tem para a nossa vida um plano perfeito, que é o plano da salvação. Então Ele nos fez sem pecado, Ele nos fez a imagem e semelhança de Deus, tudo Ele fez pela palavra. Mas eu e você, nós fomos feitos pela mão ou pelas mãos de Deus. Ele teve um capricho e o zelo, Ele falou, não, o meu Ele colocou uma bolinha de barro um pouquinho maior, né? Mas, glória a Deus, fez com as mãos dele. E o fôlego de vida que Ele soprou na nossa narina, Ele trouxe vida à nossa vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Ninguém. Não existe outro caminho. Todos os caminhos levam a Deus. Mentira. Se eu for bonzinho eu vou para o céu. Mentira. E nós vamos aprender isso na palavra de Deus. Nós temos que guardar. A palavra de Deus diz que nós temos que guardar a palavra de Deus, para que nós não sejamos enganados. Porque o diabo ele vem para matar, roubar e destruir. E ele é o pai da mentira. E mais, uma coisa que eu tenho para te dizer nessa noite, ele conhece isso aqui de fio a pavio. Ele conhece do início ao fim. E muitas vezes nós passamos por semanas e semanas sem pegar nesse livro aqui, que é o manual da vida. E o diabo, quando ele vem para nos tentar, ele vem nos tentar na palavra. Foi assim com Jesus lá no deserto. Se você é mesmo o Filho de Deus, pula daqui. Ele vai enviar os teus anjos, porque lá em Salmo 91 fala que aos teus anjos dará ordem ao teu respeito. Mas Jesus disse, não, mas eu também disse que eu não devo colocá-lo à prova. Transforma essa pedra em pão, me adore e eu te darei tudo. E Jesus rebatia na palavra. Então vamos aprender também na palavra a rebater essas mentiras que o diabo tem lançado na nossa vida. Amém? Glória a Deus. Vocês estão comigo? Amém. Então glória a Deus. Vamos lá. João 14. São João 14, 1 e 2. Veja que amor é esse. Não é a música da Isadora Pompeu, mas é um amor grande. Amém. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Amém. O irmão que está do lado, dá uma força. Diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito: vou preparar-vos lugar. Amém? Amém. Amados, por que não deve
que diz: não turbe o vosso coração, ou seja, não fique com o coração preocupado, não fique aflito. Um dia eu estava em São Paulo e eu fiquei preocupado. Falei: será que vai ter lugar para mim lá no céu? Porque eu fui pegar o trem 7 horas da manhã, meu Deus do céu, eu tirei o pé para coçar a perna, na hora que eu fui devolver o pé, não tinha mais lugar para o meu pé. Falei: Jesus Cristo, se aqui está lotado assim, imagina lá no céu como é que vai estar esse negócio, né? Porque aqui eu estou em São Paulo, mas ainda tem a Bahia, tem tantos outros estados, tem os outros países fora. Como que nós vamos fazer? Será que vai caber? Então tá a resposta: fica tranquilo, não se preocupe, vai caber todo mundo, fique tranquilo, porque na casa do meu Pai, diz Jesus, há muitas moradas, e eu vou primeiro para preparar o lugar. E vocês sabem, quem já ouviu outras ministrações minhas, sabe o quanto eu sou sanguíneo, e quando eu leio sobre Daniel, eu pulo na cova do leão, eu brigo com o leão, eu coloco a roupa do Davi, eu pego a funda, imagino o estilingue. E hoje eu estava preparando essa palavra, e eu fiquei imaginando o quão triste será uma casa com tantos lugares. Vocês vão entender isso quando nós preparamos a igreja e deixamos todos os lugares aqui preparados. E aí, há muito tempo que isso não acontece, para a honra e glória de Deus, mas fica um monte de cadeira vazia. Isso é frustrante, né? E aí Deus me fez lembrar de um culto há 3 ou 4 sábados atrás, que o Célio não estava bem. O Célio não veio para a igreja. E aí eu brinquei com a Cléo, falei: nossa, o culto sem o Célio parece macarrão sem queijo, né? Não tem muita graça, né? Fica estranho, né? O Célião aqui adorando, animado. E aí eu fico pensando, eu gostaria que você fizesse esse exercício, é claro, algo meramente ilustrativo, mas quem que você gostaria que estivesse lá com você? Nesse lugar onde as ruas serão de ouro, aonde não haverá dor, aonde não haverá fome, aonde não haverá desigualdade. Um lugar maravilhoso. E quem você gostaria que estivesse com você lá, e o quanto você tem trabalhado para isso? Porque, por mais que nós vivêssemos 100 anos, 200 anos, não é nada perto da eternidade. E Deus aqui, Ele diz: olha, eu vou e vou preparar lugar, fica tranquilo, cabe todo mundo. Eu estou indo, eu vou um pouco à frente aí, eu estou indo há 2000 anos atrás aí, mas daqui a pouco vocês vão e vai estar tudo prontinho. Antes de vocês chegarem lá, não precisa se preocupar com nada. Vai estar o seu nome lá certinho, vai estar tudo pronto, só para você ficar tranquilo. E isso é a demonstração de amor. Isso fala sobre amor. Deus demonstra através desse versículo, Jesus nos mostra o amor dele por nós. Porque assim, vamos ser bem realistas, nós já tivemos uma oportunidade lá atrás, era tudo perfeito, tinha um jardim maravilhoso, Adão não tinha que trabalhar. Olha que benção, eu fico pensando: nossa, eu trabalhando 40 horas, o Adão não precisava nem trabalhar, estava tudo tranquilo, tudo sossegado. O que o Adão foi fazer, né? Mas estava tudo bem. E aí só tinha um pequeno detalhe. Deus disse assim: ó, da árvore da vida, você, do conhecimento, do bem e do mal, da árvore, você não toca. E Adão foi lá e tocou. E entrou o pecado através de um homem. Então, nós somos pecadores e temos essa raiz pecaminosa. Por que as crianças, quem aqui já ensinou o filho a mentir? Levanta a mão. Mas quantos aqui já viu um filho com uma chupeta na mão e você fala: o que você tem na mão? Ele fala: nada. Escovou o dente? E não escovou. É assim. Por quê? Essa raiz adâmica, essa raiz pecaminosa, é isso que faz com que nós sejamos egocêntricos. Nós somos extremamente egocêntricos. Se não é uma pulseirinha escrito "eu sou o terceiro", ou se não é nós estarmos focados na palavra de Deus, naquilo que nós temos convicção que nós somos mal educados no trânsito, nós somos mal educados na nossa casa, nós não damos muitas vezes para a nossa esposa, para os nossos filhos, as nossas necessidades é a prioridade do mundo. Tanto é que qual é o maior problema do mundo? O meu, e o seu. Nós olhamos para Deus e falamos assim: não dá mais, eu não aguento mais, está doendo muito.
E Deus olha para mim e para você e diz assim: filho amado, filha amada, e você acha mesmo que eu daria algo que você não suportaria? O amor, o carinho, o zelo que eu tenho por você, você acha que eu ia colocar alguma coisa na sua vida que você não suportasse? E para que é isso se não for para crescimento, para que você entenda qual é o meu poder sobre a tua vida? Você estaria aqui nessa noite se você fosse autossuficiente? Se você tivesse a convicção que você não precisa de Deus? Eu tenho dinheiro, eu tenho saúde, eu tenho um bom casamento, eu tenho. E para que nós precisamos de Deus então? Se nós tivéssemos tudo. Nós temos que entender que a nossa dependência é de Deus. Nós dependemos desse Pai amoroso, esse Deus que cuida. E eu vou te dizer, você quer conhecer uma pessoa? Dê poder. Mas você quer conhecer mais ainda? Tira o poder que você deu. Você quer conhecer mais um pouquinho? Não é quando vai bem a célula, você chega para o líder e fala: capa, parabéns, você está indo bem, olha, que legal. Não é nesse momento que você conhece uma pessoa, não é nesse momento que Deus te conhece. É no momento de dificuldade. Deus me conhece e te conhece quando nós passamos pela dificuldade, e Ele olha para o nosso coração. E aí Ele percebe se nós somos ovelhas ou se nós somos bode. Porque a ovelha, ela reconhece a voz do seu pastor e ela responde aos comandos do pastor. E o bode, ele não faz outra coisa a não ser dar cabeçada. Então muitas vezes você está sendo repreendido, ou você está sendo ensinado, Deus está tendo um zelo pela sua vida, e você não entende isso. E o que eu fico triste nessa situação é que assim, se os nossos filhos não vão bem numa matéria, não adianta a gente ensinar outra. Talvez você está passando por situações na sua vida há tanto tempo, mas nessa noite Deus está aqui nesse lugar, e Ele está com o colírio santo dele, está pingando nos seus olhos, está abrindo os seus ouvidos, para que você entenda o quão grande é o propósito de Deus sobre a minha e a tua vida. Ele me ama, Ele te ama, Ele não castiga. Então Ele tem um plano perfeito, Ele vai à frente, Ele prepara e diz assim: olha, de tudo aqui, como era no começo, fique tranquilo, tem 10 mandamentos aí, que é para ser seguido. Lá em Mateus do 22, 37 até o 39, fala mais ou menos sobre isso. Anota aí se você quiser ler depois na sua casa. Mas ele diz assim, ó, de 10 mandamentos, cumpra pelo menos os 2 primeiros. Ama a Deus sobre todas as coisas e ama o próximo como a ti mesmo. Aí se você conseguir cumprir esses 2 aí, a gente já vai conseguir ter um bom resultado. Amar a Deus sobre todas as coisas é crer, quando você está no deserto, que Deus está com você. É crer que naquele momento de dificuldade, Deus vai te tirar. Hebreus 11:1 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. E a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Quem quer agradar a Deus aqui? Amém. Glória a Deus. E a palavra de Deus diz mais ainda a respeito de fé. Diz que se a nossa fé for menor do que um grão de mostarda, nós vamos dizer para o monte ir de um lugar para o outro, e isso vai acontecer. A palavra de Deus diz que nós faríamos coisas ainda maiores do que Ele fez. Quando eu cheguei aqui, tinha um irmão com dor de cabeça. Eu falei: não, espera aí, eu vou dar uma de pirona santa para você aqui. Orei por ele. Não preciso nem perguntar, eu tenho certeza que essa dor foi embora. O que é isso? Fé. Muitas vezes eu me deparo com situações, não vou falar nem de enfermidade, porque essa, eu nunca fui surpreendido pela medicina. A medicina é matemática, 1 mais 1 é 2, é assim. Mas por Deus eu sou surpreendido todos os dias, todos os dias, todos os dias. Eu sou surpreendido. Eu vejo exame, vejo paciente que não bate a clínica com aquilo que está escrito. Fala: mas não é possível, esse exame não é desse cara. Eu vejo as pessoas falando: não passa de hoje, não passa de amanhã, não vai passar do seu plantão, está lá 1 mês, 2 meses, tem alta, volta para casa. E é assim que Deus faz, porque Ele é o dono do mundo,
Ele é o dono da nossa vida, Ele é o grande eu sou, Ele é o El Shaddai, Ele é o Senhor dos senhores, e Ele está aqui. E Ele vence a morte e diz assim: eu vou, mas fica tranquilo, que eu vou deixar um consolador para vocês, que é o Espírito Santo de Deus. E todos nós temos o Espírito Santo de Deus. Então, veja o quanto Ele é poderoso em nossas vidas. E a palavra de Deus diz que o Espírito Santo intercede por mim e por você, até com gemidos inexprimíveis. Quem já orou com gemido inexprimível aqui? Eu já orei. Sabe quando você ora que você não sabe o que falar? É uma dor que vem aqui nessa região, e aí gela, esquenta, esfria, dói, e você não sabe o que falar, e você começa só a chorar, e começa a orar em línguas, e sai aliviado, fala: Ele entendeu a minha oração. E a palavra de Deus diz que tudo aquilo quanto nós pedimos em nome de Jesus, nós receberíamos. Mas espera aí então, Fabiano, espera aí, vamos organizar as coisas aqui. Você está falando que Deus nos ama, que Ele tem um plano na nossa vida, que Ele veio para que o pecado fosse embora através de Jesus. Mas eu sou filho de Deus, pô. Espera aí, então vamos organizar as coisas aqui. Eu tinha um pensamento antes, e eu falava assim: eu mereço, eu também sou filho de Deus. Mas eu entendi um dia que há diferença entre ser filho e ser criatura de Deus. Ser criatura de Deus é uma coisa, todos nós somos. Agora, ser filho de Deus requer alguns posicionamentos. E é isso que nós vamos entender agora em Romanos 10, 9 e 10. Vamos lá? Enquanto você procura aí, eu só quero ler para você, aqui ainda em João, pode procurar aí, em João 14, 21, que diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e guarda esse, é o que me ama, e aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Amado, por que nós guardamos alguma coisa? Por que você faz o seguro do seu carro? Você tem medo do quê? Seguro da sua casa. Qual é o medo quando nós guardamos? A minha carteira está guardada aí, né, Léo? Por que a gente guarda? Por que a gente põe na bolsa? Por que a gente não deixa? Você vai no restaurante e não deixa a carteira aberta em cima da mesa? Para ali no supermercado, deixa o carro com os vidros abertos. Por que nós fechamos? Por que nós guardamos as coisas? Com medo do quê? Ser roubado. É por isso. Então nós temos que entender aquilo que é espiritual e trazer para o natural. E nós temos que guardar, amar a Deus e guardar a palavra dele no nosso coração, para que nós não sejamos roubados. Porque eu vejo muitas vezes igrejas, pessoas se corrompendo, achando que vai para o céu só pelas boas obras. Não é isso. Não é só ser bonzinho, precisa de posicionamento. Você não vai para o céu se você ficar 40 dias sem comer carne na quaresma. Deus, no sacrifício, Ele já fez. Você não vai para o céu se você subir de joelho em alguma coisa, se você for a pé para algum lugar. Não é isso. O diabo tenta confundir as pessoas. Não é isso que leva as pessoas ao céu. O que leva as pessoas ao céu é o arrependimento. Isso leva. E o arrependimento produz, sabe o quê? Mudança de direção, que chama conversão. Fabiano, você é convertido? Sou. Por quê? Eu andava para cá, um caminho todo torto, e eu converti. Eu estou indo para cá agora, estou indo para os caminhos de Jesus. É isso que leva ao céu. Não é você ficar sem comer chocolate 40 dias. Isso aí você só vai passar vontade, a não ser que seja um propósito teu com Deus de alguma coisa. Não estou falando de jejum, de propósito, não estou falando nada disso. Estou falando dessas penitências que acha que vai te levar para o céu. Não é isso que vai levar. O que vai levar é mudança de comportamento. Se você roubava, você não rouba mais. Se você matava, você não mata mais. Se você adulterava, você não adultera mais. É isso que muda. E muitas vezes nós achamos que os grandes ladrões, os problemas estão só lá em cima, com as pessoas no legislativo, no executivo. Não. Nós temos que tomar cuidado, porque Satanás, ele é astuto. Você já fez seu imposto de renda?
Amém. Eu acho que Deus falou com você só dessa pergunta, né? Porque muitas vezes nós falamos das pessoas, mas nós nos rendemos às coisas desse mundo, porque o governo, porque não sei o quê, e começamos a dar jeito para as coisas, e as raposinhas começam a entrar debaixo da nossa porta e nos levam para o inferno. É só um CDzinho pirata, um recibo que não era, negócio simples, isso daí não tem nada a ver. Vai ter um lugar no céu que vai ser igual aquele metrô que eu peguei no sábado, 7 horas da manhã. Não vai ter onde pôr o pé se você levantar para coçar. E vai ter uma placa bem grande escrito assim: isso não tem nada a ver. Tem tudo a ver. Você que é crente, tem tudo a ver. Nós temos que andar segundo a palavra de Deus, segundo o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E a palavra de Deus diz que é sim, sim, não, não. É quente ou frio, e se for morno ele vomita. Então que nós possamos nos posicionar. Amém? Amém. Glória a Deus. Então vamos lá para Romanos agora. Aleluia. Romanos 10, 9, 10. Romanos 10, 9 e 10 diz assim: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz a confissão para a salvação. Então aqui nos ensina que nós temos que crer com o coração. Se essa palavra está entrando, se você começou a se sentir incomodado, se Deus começou a falar com você, se você, assim como eu lá atrás, tem medo de morrer hoje. Tem uma coisa que eu não tenho medo de morrer, de verdade. Eu só peço para Deus, se puder ficar um pouquinho mais, beleza. Agora se puder também, estamos aí. Tem problema. Porque nós temos que ter a certeza para onde nós vamos e quem nós somos em Jesus, amém? Se eu estou pregando, eu tenho que viver o que eu prego, né? Agora eu vou ficar preocupado. Mas nós temos que entender então que nós temos que crer com o coração e confessar com a nossa boca. Quantos já fizeram isso? Amém. Amém. Se você não fez nessa noite, você vai ter a oportunidade. Veja que você já começa a entender a essência da palavra e aquilo que Deus tem para você, o chamado que Ele tem para você nessa noite. Amém? De reconciliação com Cristo. E vamos lá para João 1,12. Canta a musiquinha aí, Mateus, Marcos, Lucas, João. Estou no propósito aí para ir para o louvor, então sempre que eu tenho oportunidade eu canto, para ver se as pessoas me enxergam. E aí, mas estou orando, né? Só uma palhinha só para instigar aí a liderança do louvor. Amém. Glória a Deus. João 1,12. Olha lá, lembra que eu falei que tem criatura e que tem filho de Deus e que tem diferença? Eu aprendi aqui, ó. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Amém? Explicou? Então todos aqueles que o receberam. Então quem não recebeu, não é filho. Não é simples? Né? Então, Fabiano, mas espera aí, então você está me falando de salvação, você está falando que mesmo que eu viva 200 anos é pouco, que o negócio aqui é muito rápido e que a eternidade é boa, que vai ter rua de ouro, mas não dá para vender o ouro, tá? É só decorativo. Não fica aí achando que... Não, a riqueza é outra, é prosperidade de paz, alegria, um gozo eterno, amém? E aí eu quero ir para lá. Como que eu faço? É muito simples. É muito simples. Quando eu entendi isso há quase 10 anos atrás, mudou a minha vida. Porque, de fato, a maioria me conhece, mas eu era essa pessoa mesmo. Há 8 anos atrás eu mentia, eu me prostituía, eu roubava, eu traía. Nossa, você roubava assalto, mão armada? Não. Eu me beneficiava daquilo que dava certo. Isso é roubo muitas vezes, né? Fica tranquilo, não estou armado, tá tudo tranquilo, tá bom? Mas muitas vezes você rouba também. Talvez você está roubando o seu imposto de renda, você está roubando de outras formas, sonegando impostos, né? Estou falando isso daí. E aí um dia eu entendi.
Talvez assim como você, eu não sabia mais o que fazer, eu estava desesperado. Eu não tinha mais como acertar as coisas, porque eu era tão mentiroso que eu já estava até acreditando nas minhas mentiras. Eu ficava com dó de mim, eu falava, como que eu posso estar sofrendo tanto? E aí, um dia, eu vejo que uma pessoa da minha família começa a mudar de vida. E ela foi para uma igreja e falou, não, eu quero ir também. E eu fui para essa igreja e eu tive uma oportunidade. Aonde, no final do culto, falaram assim, quantos aqui querem aceitar Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida? Falei, nossa, mas vai ser difícil porque lá em casa eu aprendi tudo diferente do que eles estão falando. Tem minha família, tem amigos, tem algumas pessoas que eu acho que nem vai olhar na minha cara, tem pessoas que são preconceituosas. Eu fiquei naquela briga ali, eu comigo mesmo ali na cadeira. Mas a hora que eu entendi, eu levantei a mão e fui lá para frente. Eu criei com o coração, eu entendi e eu disse que eu aceitava Jesus como o único Senhor e Salvador da minha vida. E a nossa boca, ela tem poder, e a nossa boca, ela traz vida para a nossa vida. E aí, amados, começou uma grande transformação na minha vida. Tudo ficou diferente, mas as coisas continuaram iguais. O mundo onde eu vivo é igual, mas mudou algo aqui dentro de mim. Eu não consigo mais fazer aquilo que eu fazia antes. O que eu fazia antes não me dá prazer. Então isso fez com que eu mudasse. Eu bebia, eu fumava, eu fazia um monte de coisa que hoje eu não me agrado mais, não me alegra isso. E ninguém me pediu para parar. E a minha maior preocupação era assim, o duro agora é se eu vou lá na frente, tem que parar de fumar, tem que parar de beber, essas coisas aí que eu gosto, né? Mas ninguém me pediu nada e ninguém vai te pedir nada, fica tranquilo. Mas nada disso hoje me faz falta, porque eu bebia para ficar numa sensação, era um vazio tão grande. Você quer conhecer alguém? Vai na casa dela, vai lá. Era um vazio tão grande que eu tinha um carro zero, mas não tinha uma cama para dormir. Eu não tinha um guarda-roupa para guardar as nossas roupas. Eu não tinha uma casa para morar, eu pagava aluguel. Era uma situação tão deprimente, e Satanás fazia tantas coisas que nos apertavam, e a gente não se dava conta disso. Mas depois que Jesus entrou na nossa vida, tudo ficou diferente. E vocês viram eu falar no início do culto que eu ainda tenho dificuldade, que eu estou passando por um processo onde Deus está me tratando, mas eu aceito aquilo que Deus tem para a minha vida. Sabe aquela frase do mundo, aceita que dói menos? Aceita. Para de lutar contra a vontade de Deus para a sua vida. Para de se vitimizar. Para de fazer cara de coitadinho para o espelho. Para de fazer biquinho para o Senhor. Para de não querer vir ao culto porque as coisas não estão dando certo. Para de não querer vir ao culto porque você brigou com seu marido, com a sua mulher. Para com isso. Quando você briga com seu esposo, com sua esposa, você não vai trabalhar naquele dia? Você vai, né? Porque se não for, é mandado embora, tem uma consequência financeira. Mas para Deus, basta acontecer alguma coisa na nossa vida, nós não queremos mais fazer. Preste atenção para você ver como nós somos. E se Deus falou comigo, Ele está falando com você também. Eu não tenho dúvida disso. Amém? Amém? Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Mateus 25. Glórias a Deus. Amados, Deus te chamou nessa noite para ser mais que vencedor, para ser bem-aventurado. E sabe que Ele é um Deus poderoso. Eu vou te dizer mais uma coisa. Quando eu cheguei na igreja, de verdade, eu achei que não tinha solução para a minha vida. E depois de um bom tempo, a pessoa que me acolheu, a gente conversando, um dia eu falei assim, Carlos, cara, quando eu estava naquela situação, eu vou falar a verdade para você, cara, eu achei que não ia ter jeito. Eu falei, Fabiano, eu vou falar uma coisa para você também, eu achei, cara. Se não fosse Deus na sua vida, você estava enrolado, meu irmão. Você vê? E é assim mesmo, muitas vezes as pessoas vêm falar as coisas para nós, nós olhamos e pedimos a misericórdia de Deus, porque a gente fala assim, Senhor, isso daí é só o Senhor. E sabe qual é a palavra que Deus mais gosta de ouvir? É quando a gente fala assim, Senhor, nessa situação eu sou impotente.
eu não tenho domínio nenhum sobre isso. Aí ele fala, então me dá. E muitas vezes alguém te fala, não vou dar. Então entrega para o Senhor nessa noite. Isso que você acha que é impossível na sua vida, aí no seu lugar, bem baixinho, fala, Senhor, eu estou entregando agora a minha casa, eu estou entregando a minha família, eu estou entregando a minha empresa, os meus negócios, o meu casamento, a minha saúde, a vida dos meus filhos. Eu não aceito, Senhor Deus, vícios sobre a minha casa. Eu profetizo bênção, Senhor Deus, sobre a vida daqueles que ainda não te conhecem, que eles possam vir te conhecer como eu te conheço. Diga para Ele, porque a palavra de Deus diz que tudo aquilo que nós pedimos, em nome do Senhor, Ele faria em nossa vida, amém? Glória a Deus. Eu não vou ler, mas aqui em Mateus 25, só para você marcar, e se você é visual como eu, e se você é um pouquinho curioso como eu também, e se essa palavra está fazendo um pouquinho de sentido na sua vida, quando você chegar na sua casa você vai querer ler. E aqui fala sobre a parábola das 10 virgens. Aqui diz que 5 são prudentes, e diz que 5 não, e diz que elas vão esperar o noivo. E as prudentes, elas levam o óleo, levam azeite, que dá e sobra. Quem já ouviu esse termo? Já a gente fala desse jeito. Atibaia eu não sei como é que tá, mas às vezes a gente fala, isso dá e sobra, né? Então, elas levaram com segurança. E assim é na nossa vida. E tem 5 que narra esse texto aqui, que levou o que tinha, pegou o que, sabe, quando você vai fazer viagem, e muitas vezes você vê a sua mulher, pega roupa de frio, pega chinelo, pega sapato social, pega tênis, pega não sei o que, você fala, mas meu Deus do céu, o que essa mulher está pegando tanta coisa, né? Estou indo para a praia, só vou usar uma bermuda, um chinelo e uma camiseta. Está levando até o terno e a gravata, mas também, né? Mas isso é prudência. E aí, diz que as imprudentes, chegou um certo momento, e talvez elas falaram, o que eu tenho vai dar, não vai fazer frio, não vai chover, eu não preciso levar tanta coisa assim não. E elas levaram o que tinha. Só que o noivo não chegou a tempo, que o azeite estava mantendo aquela luz ali acesa, e acabou. E narra esse texto que elas foram conversar com as que eram prudentes. Falaram assim, viu, será que não tem como vocês arranjar para nós aí um pouco de azeite? Não tem como emprestar? Elas falaram, não tem. Vai atrás de onde tem, vai comprar o teu. E assim é a nossa vida cristã. Por que Deus me deu essa palavra? E o que Deus ministrou comigo e vai ministrar com você nesse momento? A nossa vida espiritual e a nossa salvação, ela é individual. Coça a cabeça assim. Pode coçar. Porque se o seu esposo, ele tem uma vida santa, ele tem uma vida na presença de Deus, não quer dizer que você, mulher, já está salvo. E vice-versa. Se você tem um pai que ora, um pai que busca, um pai que está na presença de Deus, um pai que está sempre falando da vontade de Deus, mas se você não ora, isso não é o suficiente. Isso não vai servir de um para o outro. Ou seja, você tem que ser prudente e ir atrás do seu azeite. Você tem que ir em busca daquilo que é bom para a sua vida. Então não se acomode e ache bonito. Fique tranquilo, os jovens estão entrando, eu já estou terminando. Tenho mais 3 minutos e vou terminar no horário. Então não fique acomodado, achando que você vai na rabeira, sabe? A gente falava isso quando era criança. Vou na rabeira do caminhão, eu vou abaixar com a moto, vou pegar o vácuo aqui e vou andar junto com esse caminhão. Não é assim. A vida espiritual é você e Deus, Deus e você. Então não pense que a fé do outro, porque existe muito crente 6 horas, né? Quem conhece crente 6 horas aqui? 6 horas por mim, 6 horas por isso, 6 horas por aquilo, 6 horas por aquilo outro. Ora você, pede você para Deus, se posiciona, se coloca na presença do Pai, e Ele vai fazer a sua oração
abre os céus. Amém? Então que você possa nessa noite entender que a vida sacerdotal, que a vida ministerial, que a vida com Deus só depende de você. Se você é filho, se você é esposo, se você é esposa, não ache que aquilo que o outro está fazendo vai no seu galardão. Não vai. É cada um buscando a sua salvação. Amém? Amém. Eu de verdade, eu espero que nesse pouco tempo Deus possa ter falado com você assim como Ele falou comigo. Que Ele possa ter de fato aberto os teus olhos para aquilo que Satanás tem tentado mentir para nós. Amém? Nós vamos agora